meninos, olá meninas, senhoras e senhores jovens. Mais uma aula de física hoje, introdução ondulatória, aula 33 da apostila de vocês. Então vamos a mais uma aula dentro dessa temática nova aí que estamos explorando, oscilações e ondas. Objetivos da aula de hoje: falar sobre a diferença entre um pulso e uma onda, propriedades de uma onda e classificar também a onda quanto à natureza e quanto à sua forma. Beleza? Primeira definição. Então, uma onda é uma série de pulsos que se propagam em um meio, e uma propriedade muito importante é que a onda transporta energia. Transporta somente energia e não transporta matéria. Aqui a gente tem umas figuras na tela para ilustrar aí alguns exemplos. Então, a gente tem aí no lado direito da tela, superior direito, uma onda sonora sendo emitida por um alto-falante. No lado superior esquerdo, temos ondas eletromagnéticas sendo transmitidas através de torres de transmissão. No canto inferior esquerdo, aí, uma onda se propagando por meio de uma corda. E no canto inferior direito, um exemplo de aplicação de uma onda eletromagnética. Né? A gente tem um exame de diagnóstico por imagem, um raio-x, que usa aí propriedades das ondas, a aplicação de uma onda eletromagnética. Beleza? Também para ilustrar essa propriedade de transporte de energia e não transporte de matéria, a gente tem essa imagem, né? Aquela brincadeira que a gente faz com os dominós, em que o que é transportado é a energia. Aquele dominó que está posicionado no primeiro lugar da fila, ele continua ali. Ele sofre um pequeno deslocamento, mas não é ele quem caminha até o fim da fila. É a energia transportada ao longo da fila de dominós. Beleza? Primeira coisa, então, vamos falar de um pulso. O que é um pulso? Quando você gera uma perturbação e essa perturbação se propaga aí por um meio. Então, aqui nesse exemplo, uma perturbação, uma única perturbação aí se propagando através da corda. A corda é o meio por onde a perturbação está se propagando. Então, isso é um pulso. Quando a gente fala de uma onda é uma série de pulsos, uma sequência de pulsos que se repetem periodicamente. Então, aqui a gente tem uma imagem que ilustra aí uma onda transportando energia. Então, a gente tem uma imagem que demonstra aí a direção da propagação da energia em uma onda, uma série de pulsos. Tranquilo? Agora vamos classificar as ondas. Primeiro, quanto à natureza. Quando a gente fala em relação à natureza, tem dois tipos de onda. A gente pode classificar as ondas em dois grandes grupos. O primeiro é a onda mecânica, e essa classificação depende essencialmente por onde a onda se propaga. Então, quando a gente fala aqui uma onda é mecânica, quer dizer que ela precisa de um meio material para se propagar. Ela precisa de algum lugar material para viajar, para ter que a energia seja propagada. Então, a gente tem alguns exemplos: o som, uma onda numa corda, uma onda numa mola, ondas sobre a água. São exemplos de ondas mecânicas que precisam de um meio para se propagar. Então, o som, por exemplo, se propagando através do ar. A onda em uma corda, através da corda, né? A energia se propagando através da mola, ou a energia se propagando, por exemplo, através da superfície aí de um lago. Em contrapartida, a gente tem um outro grupo de ondas que não precisa necessariamente de um meio material para se propagar, que são as ondas eletromagnéticas. Elas podem se propagar em um meio material, mas elas também conseguem se propagar onde não há um meio material. Por exemplo, no vácuo. Quando na existência do vácuo, quando a gente tem o vácuo, essas ondas também conseguem se propagar. Exemplos aí de ondas eletromagnéticas: raio-x, ondas ultravioleta, ondas de rádio e TV, micro-ondas, raios gama. E um exemplo muito próximo da gente, que a gente vai trabalhar bastante também, é a luz, um tipo de onda eletromagnética.
Outra classificação que a gente pode fazer em relação às ondas é quanto à forma. Também temos duas classificações aí que podem ser feitas. Primeiro, um tipo de onda que é a onda transversal. Essa classificação é dita quando a direção da propagação e a direção da perturbação ou da oscilação são perpendiculares. Então, na imagem, eu tenho a direção de propagação indicada pela seta azul, a energia da onda se deslocando aí para a direita. Mas a perturbação é na vertical, né, indicada aí pela seta vermelha. Então, a gente tem um sentido de propagação perpendicular a um sentido da perturbação, da oscilação. Nesse caso, a onda é classificada como transversal. Uma onda longitudinal já é uma onda em que a direção da perturbação e da propagação da energia é a mesma, né? Então, a mesma direção, tanto para a perturbação como para a propagação da energia. Tem uma imagem aqui que talvez ilustre melhor essa diferença. Então, olha aqui, nessa mola a gente tem inicialmente uma onda longitudinal. Tanto a propagação como a oscilação na mesma direção. E agora uma onda transversal. A energia se deslocando aí no eixo X e a perturbação no eixo Y, quando é uma onda transversal. Na onda longitudinal, a gente tem a perturbação, né, a oscilação e a propagação na mesma direção. Então, aí, onda longitudinal e, na sequência, uma onda transversal, uma perturbação aí formando um ângulo de 90 graus com a direção, né, da propagação. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, bem tranquila essa aula, bem fácil. Só uma introdução a essa temática. Vamos falar das tarefas da aula aí, então. A primeira tarefa fala de ondas aí, de um terremoto. Então, quando a gente fala de um terremoto, tem vários tipos de onda e a figura ilustra, a figura à esquerda da tela, esses 4 tipos de onda. Em relação a esses tipos, a tarefa nos pede que a gente classifique 2 deles, as ondas P e as ondas S. Primeira coisa que a gente pode classificar, então, é quanto à natureza. As 2 ondas, elas precisam de um meio para se propagar, elas se propagam aí através, por exemplo, do solo, então são ondas mecânicas. Já quanto à sua forma, a gente pode observar que a onda do tipo P, ela tem uma compressão, que é a perturbação no meio, na mesma direção da propagação. Então, ela é uma onda longitudinal, diferente da onda tipo S, que é uma onda em que a propagação, vamos dizer assim, ocorre no eixo X, se a gente fosse imaginar os eixos cartesianos, X e Y, e a perturbação no eixo Y, ou seja, perturbação e propagação são perpendiculares, o que caracteriza aí uma onda do tipo transversal. Deixa eu sair aqui da frente, né? Então, como eu disse, a gente tem essa classificação possível para a onda do tipo P e para a onda do tipo S, quanto à natureza e quanto à forma. A segunda tarefa ilustra aí um exercício hoje muito famoso entre os crossfiteiros, né? Vamos dizer assim. Aquela corda naval, o cara fica chacoalhando com aquela volúpia aí incontrolável. O que é solicitado nessa tarefa? A gente tem alguns pontos demarcados ao longo da corda, pontos A, B, C, D e E, e ele quer que a gente indique vetorialmente as velocidades em cada um desses pontos. Então a gente pode pensar que não tem nenhum resultado numérico, uma indicação conceitual de alguns pontos. Por exemplo, os pontos E e B, eles estão onde eu tenho uma amplitude máxima da onda. Exatamente ali onde eu tenho uma amplitude máxima, eu vou ter velocidades mínimas, velocidade igual a 0 nos pontos E e B. Já nos pontos D e A, está na metade do caminho entre os 2 picos, né? O pico máximo, vamos dizer assim, a crista e o vale. Nesses 2 pontos, os pontos D e A,
eu vou ter a máxima velocidade. Então, eu tinha uma velocidade mínima, por exemplo, no ponto E, velocidade igual a zero. Essa velocidade foi aumentando e chegou no seu máximo no ponto D. Foi diminuindo até chegar no mínimo novamente no ponto B e começa a aumentar novamente até o ponto A. Isso indica para a gente também a velocidade no ponto C, né? No ponto C eu tenho uma velocidade intermediária ali entre C e B. Então, se formos aí indicar vetorialmente essas velocidades, teríamos alguma coisa desse tipo. Velocidades no ponto D e A iguais vetorialmente, né, mas com sentidos opostos. Então, o módulo mesmo, a direção a mesma, mas com sentidos opostos. A velocidade no ponto D é menor em relação à velocidade no ponto D. E no ponto B e E, uma velocidade igual a zero. A segunda tarefa diz o seguinte: vamos pensar aqui na extremidade aí da corda, não a que o cara está segurando na mão, né? A outra extremidade tem uma argola. E aí quando o cara chacoalha essa corda, essa argola passa a se movimentar. A pergunta é, da onde vem a energia aí que essa argola adquire? Evidentemente, aí pensando ainda e mais uma vez no princípio da conservação de energia, que é um princípio que permeia aí vários fenômenos físicos, como a energia não se perde, a energia simplesmente pode se transformar ou ser transferida. Nesse caso, a energia que a força que o cara aplicou na extremidade da corda é transferida através da corda para a argola. Então acontece aí uma transferência de energia, a energia que o cara aplicou na extremidade em que ele está segurando vai sendo transferida através da corda para a argola. Então, uma energia transferida da pessoa para a argola por meio da corda. Beleza, meninos e meninas? Uma aula bem tranquila, bem suave, uma aula de introdução a esse tópico novo. Espero que tenham entendido, espero que fiquem bem e nos veremos então nos nossos encontros. Valeu e até a próxima!